noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar nossa reunião evangélica da noite. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, a respeito dos ensinamentos de Jesus. O que Ele queria nos dizer quando aqui esteve? Pedimos, Senhor, que sejamos abençoados, amparados, assistidos, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos extrair das lições da noite aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que tem o título de Meu Reino Não É Desse Mundo. É uma citação de Jesus, registrada por São João, em que ele nos fala: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, e feito via Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. São dos 6 dias de São João, capítulo 18, versos 33, 36 e 37. Conjugado com esse ensinamento de Jesus, nós temos a pergunta 1018 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntada a eles: em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E eles responderam. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, os homens com ele não estão. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Giovanni e Lucas. Passamos a palavra ao Giovanni.
Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e ampare em mais essa noite de estudo, nos envolvendo a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, na sua doce e sublime paz. Bom, meus irmãos, como acabamos de ouvir da leitura inicial feita pelo nosso irmão Evandro, estamos iniciando o estudo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E o item 1, que é o objeto das nossas reflexões dessa noite, é um trecho evangélico registrado por João, onde consta um dos momentos do julgamento de Jesus perante Pilatos. Na nossa singela participação de hoje, não iremos aprofundar no julgamento em si, no desenrolar dos fatos, dos atos que constituíram, que englobaram esse que foi o maior erro já cometido na humanidade, que foi a prisão, a condenação e a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, o ser mais puro, justo e amoroso que já pisou nesse planeta. Na terça-feira passada, nosso irmão Lucas já nos trouxe aqui com vivacidade informações e reflexões sobre esse dia do Calvário, inclusive citando a obra que é referência para todos nós e quisermos aprofundar um pouco mais no julgamento de Jesus. Esse livro, há 2000 anos, é leitura obrigatória, porque o seu autor, Emmanuel, foi testemunha presencial de tudo que aconteceu. E ele estava ali em uma de suas encarnações, na condição do senador romano Públio Lentulus, que se encontrava na Palestina naqueles tempos. E Emmanuel nos conta com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu nesse dia. E nós então buscaremos não voltar no julgamento em si, mas tentar explorar o conteúdo espiritual desse diálogo que está aqui, dessa espécie de interrogatório em que Pilatos, na época a autoridade máxima romana naquela província, Pilatos julgando Jesus. E então foi nesse contexto que o mestre proferiu essa frase tão significativa: meu reino não é deste mundo. É uma frase com um conteúdo espiritual enorme, de forma que tentaremos aqui abordar alguns dos aspectos, sem nenhuma pretensão de conseguir abranger todo o tema. Mas, ao dizer meu reino não é deste mundo, o Cristo estava dizendo muita coisa, só que Pilatos e aquelas pessoas que estavam ali não tiveram a menor condição de entender, porque de fato seria necessário muitos anos de progresso na humanidade, progresso intelectual, progresso moral, para que pudéssemos tatear melhor o que Jesus estava nos dizendo. E até hoje, boa parte da humanidade ainda não conseguiu entender o alcance dessa assertiva. Caberia ao Espiritismo, 18 séculos depois, explicar e aprofundar de forma significativa nesse tema, na sua posição aí de terceira revelação. O Espiritismo vem como a terceira revelação descortinar
leis naturais, descortinar principalmente as realidades espirituais que nós não conhecíamos. O Espiritismo, como consolador prometido, né, ele veio resgatar a simplicidade e a pureza do Evangelho de Jesus, né, relembrando aquelas lições, esclarecendo o que ainda havia de obscuro e corrigindo também interpretações equivocadas. Porque, como sabemos, o Cristo não pôde adentrar de forma muito profunda em alguns aspectos. Nós não tínhamos condições de compreender. O atraso intelectual e moral não nos possibilitava, por exemplo, entender sobre magnetismo, mediunidade, a reencarnação, a pluralidade de mundos, alguns aspectos da criação divina que só muitos anos depois, sobretudo através do Espiritismo, que nós conseguimos entender. Mas nas lições de humildade, de amor, de perdão, Jesus deixou lições e exemplos inesquecíveis. Contudo, né, a tarefa, a função de explorar essas realidades espirituais coube ao Espiritismo. E, de fato, o Consolador Prometido vem cumprindo de forma magistral esse papel. Nesse capítulo 2, lá no item 5, que é um item que particularmente gostamos muito, Allan Kardec destaca esse ponto. O item se chama O Ponto de Vista. E aqui o codificador reforça o quanto que o Espiritismo, ao mudar os paradigmas, ao nos esclarecer e conscientizar acerca da vida espiritual, ele operará e já está operando enormes transformações na humanidade, na fé, na moralização dos homens, porque à medida em que nós vamos tomando conhecimento de que somos seres imortais, que possuímos várias existências, que depende de nós mesmos, no uso do nosso livre-arbítrio, definir, né, a nossa jornada, isso vai o quê? Nos trazendo responsabilidade. Conhecimento gera responsabilidade. Então, tendo conhecimento de tudo isso, automaticamente nós vamos melhorando, vamos progredindo, porque ninguém vai querer sofrer as consequências, né, de seus desatinos, sabendo que poderia fazer diferente. Então, a conscientização acerca da imortalidade, da vida futura, como nos diz aqui Allan Kardec, né, no subitem que inaugura esse capítulo, essa conscientização muda tudo, muda a nossa forma de viver, como a gente enxerga a vida, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com os bens materiais, como a gente enxerga as enfermidades, as dificuldades, a própria morte, que hoje para nós é apenas um sopro de renovação. A morte, nos diz André Luiz, lá no Nosso Lar, né? Com a morte só morrem as ilusões. A vida não cessa. Dentre tantas e tantas lições maravilhosas que Jesus nos deixou, né, a mensagem de que a vida triunfa sempre, provavelmente é a maior notícia que nós recebemos ao longo de toda a história. Somos seres imortais, e a ressurreição dele nos deixou nesse misto de euforia, né, de alegria que temos então agora
que seguir adiante, buscando seguir os passos do Mestre. Né? Nós sabemos que não é fácil, não é fácil. O cristão no mundo, no mundo ainda onde impera o orgulho, a vaidade, o egoísmo, então o cristão, para seguir o Mestre, vai encontrar dificuldade. Mas devagarzinho a gente vai caminhando, vai progredindo. Allan Kardec, ao tratar do tema, falando então da vida futura, né, ele estava falando da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, Kardec fez questão, inclusive, de destacar a importância desse assunto, né, ao ponto de, inclusive, justificar ser esse o motivo desse capítulo ser o segundo da obra. Diz aqui Allan Kardec, esse dogma, qual dogma? O da imortalidade, pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. Kardec era um excepcional, está vivo. Kardec é um excepcional educador, um pedagogo notável. Então, toda a obra de Kardec tem uma lógica, uma pedagogia, uma sequência, né, que auxilia a nossa educação. Então, né, ele colocou esse capítulo no início da obra exatamente porque é um dos eixos centrais do cristianismo. Sem o conhecimento, né, das realidades espirituais, diz ele aqui, todas as máximas de Jesus se reportam a esse grande princípio. Sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Até as bem-aventuranças, né, meus irmãos? A gente verifica que são promessas para o futuro, né? O Cristo falou: bem-aventurados os brandos, porque possuirão, aí no futuro, possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. São promessas para o futuro. Qual o futuro? A vida espiritual, a nossa verdadeira vida. Então, meus irmãos, a consciência acerca dessa imortalidade é a meta que todos nós devemos buscar. Feitas essas considerações, vamos então aqui voltar agora ao diálogo de Jesus com Pilatos. No item 1 está registrado assim, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Vamos refletir nessa expressão. Meu reino não é deste mundo. Significa que Jesus não negou a sua realeza. Em primeiro lugar, meu reino, ou seja, ele é rei. Tanto que na sequência do diálogo, Pilatos fala: És, pois, rei? Porque até Pilatos percebeu que Jesus não negou a realeza dele. Porque sendo um espírito puro, espírito puro só fala a verdade. Cristo, lógico que dosando a verdade de acordo com a capacidade da pessoa, porque senão é até descaridade. É interessante até porque, olha, Jesus dizendo: disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E a sequência, que não está aqui, diz o seguinte: disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Jesus ficou em silêncio. Um silêncio eloquente, um silêncio que vale mais do que 1000 palavras.
Ele não respondeu porque não ia adiantar. Pilatos não tinha a menor condição de compreender. Jesus ficou calado. Até aqui se conseguiu. Eu tentei te explicar alguma coisa, né? Não vai adiantar dizer mais nada. E Pilatos então, tornou a ir com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Então, meus irmãos, nessa expressão, meu reino não é deste mundo, nós temos aqui, primeiramente, que Jesus não negou a sua realeza. E segundo, se o reino dele não é deste mundo, é porque existe outro mundo, né? Não é só esse mundo material, esse mundo corpóreo que estamos vendo com os nossos olhos materiais, que existe outro mundo. E neste outro mundo, é que existe a realeza de Jesus. Mas quem enxerga apenas com os olhos da matéria, quem se encontra ainda sob as sombras da ignorância, do materialismo, da incredulidade, não consegue perceber isso. E só enxerga, nos diz Emmanuel em uma de suas mensagens, aquele que só enxerga com os olhos da matéria, só vê o que está morto ou o que vai morrer. É muito acanhada a visão, é muito limitada. Vem então o Espiritismo e descortina todo esse outro mundo, até então desconhecido pela maioria, porque já existiam alguns círculos, iniciáticos, algumas pessoas que estavam à frente do seu tempo, que conseguiam, vislumbrar a existência desse mundo espiritual. Mas o Espiritismo escancarou, descortinou e revelou então esse mundo espiritual, nos dizendo que é a verdadeira vida. Somos espíritos, seres imortais, com muitas existências corpóreas, e Jesus Cristo, sim, Ele é o nosso Rei. O Espiritismo teve essa grande tarefa, de nos mostrar a ascendência espiritual de Jesus, a posição de Jesus perante a humanidade, nos dizendo que Ele é o governador espiritual da Terra, representante direto de Deus aqui, Espírito puro, responsável por plasmar o planeta há mais de 4 bilhões de anos atrás. Então, há mais de 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Espírito puro, em perfeita comunhão com o Pai. Não existe nenhuma criatura nas adjacências do planeta mais evoluída que Jesus. Ele é o nosso governador. E sobre esse assunto, temos uma página de Emmanuel chamada O Guia Real. Nela, é interessante que os títulos das lições de Emmanuel são sempre, o título já diz muita coisa, O Guia Real. Real você pode entender como aquilo que é verdadeiro, ou como é aquilo que é da realeza. Então, acredito que Emmanuel tenha se referido às duas situações, e nos diz o seguinte: na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. E aí ele vai citando: nem na tribuna dos grandes filósofos, nem na retorta dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, na cátedra dos professores distintos, na veste dos sacerdotes abnegados, nem nas ordenações dos administradores mais dignos, nem nos decretos dos legisladores mais nobres, nem na palavra dos juízes corretos, na pena dos escritores enobrecidos, nas arcas dos filantropos generosos, ou nos pregadores ardentes. Em todos esses surpreenderás, em maior ou menor porção, defeito e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina,
beneficiando-te de algum modo. Contudo, igualmente caminham vencendo com dificuldades a si mesmos. Cada um é credor de nossa gratidão e de nosso respeito, pelo amor e pela cultura que espalha. Mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irrepreensível. Tendo nascido na palha, para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, fez-se homem para ajudar, e sem cofres dourados viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a questão 625 de O Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens. E os mensageiros divinos responderam em síntese inolvidável: Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra, como sendo o nosso Mestre e Senhor. Então, meus irmãos, não tenhamos dúvida que Jesus é o nosso Rei. Mas a realeza dele é uma realeza moral, uma realeza espiritual. E como a vida espiritual é a verdadeira vida, então é uma realeza, né, que não é passageira, ao contrário desses reis que têm o nosso respeito, né? Mas um dia a coroa vai sair da cabeça dele. A de Jesus, jamais. Aqui na terra, né, o seu poder, a sua realeza só se fortalece e se prolonga, né, inclusive para além da morte do corpo. É um reinado de amor, de paz, de fraternidade e de comunhão com Deus e suas leis. Por isso que Jesus disse: mas meu reino ainda não é aqui. No campo da matéria ainda não é, mas chegará também o momento em que, encarnados, né, nós já estaremos mais sintonizados, né, com o Evangelho, com as lições de nosso Senhor Jesus Cristo. A espiritualidade nos diz: são chegados os tempos. Então, as criaturas estão individualmente evoluindo para a coletividade depois, né, à medida em que cada um evolui, a coletividade evoluirá também. Por enquanto, né, sob a ótica da matéria, né, ainda temos um grande caminho a percorrer, mas as coisas já estão acontecendo. E esse reino de amor, de paz, de fraternidade, ele não fica em um lugar específico, né? Como podemos já entender, não se trata de um local, é um reino, né, que está situado na consciência, é um estado de espírito. O reino de Deus é uma condição do espírito que já vive em consonância com as leis divinas, que já sente, pensa e age de acordo com as leis de Deus, que podem ser resumidas na lei de justiça, amor e caridade, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos. Então depende de nós, da nossa renovação íntima, né? Porque o espírito vive aonde está a sua mente. Emmanuel também tem uma outra frase muito interessante que diz: tua mente, tua casa intransferível. Porque o espírito, ele vive de acordo com o que ele sente, com o que ele pensa. É nesse mundo íntimo que ele habita. Inclusive, foi exatamente por isso que Jesus, né, dizia: o reino de Deus está próximo. Jesus falava isso a todo instante: o reino de Deus está próximo. E os fariseus, né, questionando ele, interrogando, para tentar pegar ele em algum deslize,
perguntou quando havia de chegar o reino de Deus. E aí respondeu-lhes o mestre: não vem o reino de Deus com visível aparência, não é com os olhos da carne que vocês irão ver, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha aqui o reino da consciência, né? Do sentimento, do pensamento. Para finalizar, pegando o gancho nesse trecho evangélico que está em Lucas 17, Emmanuel nos deixou uma página belíssima, onde ele comenta exatamente isso, página chamada No Reino do Coração. Diz o benfeitor: em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. Esse registro de João 18:36. No entanto, várias vezes afirmou que o reino permanece dentro de nós. Lucas 17:20. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propormos alcançar a vida perfeita. Aí nos recordamos daquela outra orientação de Jesus, né? Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Não ouvides o reino do coração, se anelas trabalhar pelo reino do Cristo. Não podes sustar, ou seja, impedir a perturbação que ruge em derredor de seus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e esperança. Não podes paralisar o verbo que fere e golpeia, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio, para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. Não podes, sem dúvida, inventar de repente hospitais e escolas, lares e templos, em que a coletividade enferma e sofredora encontre, de imediato, remédio e ensinamento, aconchego e fé viva. Contudo, ainda hoje é possível socorrer o parente desarvorado, está em desequilíbrio, amparar a criança infeliz, consolar o velhinho anônimo, auxiliar ao ignorante com uma frase amiga ou encorajar o irmão doente. Não podes, de improviso, impedir a carreira do mal. No entanto, é justo que te consagres ao bem, como ponto de apoio ao amor puro que se derrama da esfera divina em benefício da humanidade em crescimento para a luz. Para isso, porém, é preciso te escudes, hoje e amanhã, na boa vontade. Tudo começa com a boa vontade. Lembremos-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida represente para as vidas que nos rodeiam. Olha essa frase que interessante, meus irmãos. O valor da nossa existência, da nossa atual reencarnação, está em função do valor que a nossa vida represente para a vida que nos rodeia. Então, o valor da nossa reencarnação, o que será visto, levado em conta, é o bem que a gente fez para os que estão à nossa volta. Ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. A eterna sabedoria, a seu tempo, se manifestará, abençoando-te o sacrifício. Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na terra agora, mas, desde agora, podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus caros irmãos, boa noite a todos. O Evangelho, meus amigos, à medida que a gente vai estudando e vai passando por uma ou por outra lição, com o passar do tempo a gente vai, de certa forma, se encantando.
ao perceber que as mais diversas passagens evangélicas se conectam umas às outras numa beleza que é admirável a cada dia. A gente estuda um assunto, estuda outro, e a gente percebe, vai com o tempo percebendo assim múltiplas conexões, múltiplas ligações, o que faz do Evangelho uma fonte inesgotável de conhecimento, de encantamento e de alimento para a nossa alma. Na semana passada mesmo, a gente estudava aqui um dos trechos desse mesmo diálogo de Jesus com Pilatos, na ocasião de seu julgamento iníquo, no qual a gente estudava o capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina sobre o egoísmo. E eis que hoje, ao irmos para o estudo do capítulo 2, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente se depara com o mesmo diálogo, Jesus com Pilatos, só que num trecho diferente, e que vai trazer para a gente lições maravilhosas. E é o que nós vamos aqui, com a ajuda dos nossos amigos e benfeitores espirituais, tentar compreender, comentar e explicar o nosso aprendizado. Pois bem, meus irmãos, o encontro de Jesus com Pilatos trazia para nós um encontro de duas grandes realidades da vida. O encontro entre o orgulho e a humildade. O encontro entre o altruísmo e o egoísmo. O encontro entre o poder do mundo e o poder espiritual. O encontro entre aquilo que é efêmero, transitório, passageiro, precário, com o que é eterno, imutável, grandioso em sua essência, sublime. Era o encontro de Jesus com Pilatos. E tudo, meus irmãos, no Evangelho tem um grande valor. Em outras oportunidades, a gente comentava o seguinte: Jesus, no Evangelho de João, vai nos aparecer de uma maneira ainda mais sublime, ainda mais grandiosa. João, em seus relatos, reporta-nos um pouco mais da grandeza do Cristo, diferente dos outros evangelhos. E tudo o que Jesus disse no final de sua passagem pelo mundo, muito breve, 3 anos de vida messiânica, ensinando o Evangelho, a Boa Nova, imaginemos quando Jesus sabia que estava próximo de seu fim material, tudo aquilo que ele iria legar por último tinha um simbolismo, uma força, uma mensagem didática, uma lição profunda para nós. Imaginemos, por exemplo, a gente conversando com alguém num diálogo longo, talvez aquilo que o interlocutor mais queira que a gente guarde ou registre, ele vai deixar para nos falar no final, ou vai enfatizar no final do diálogo, da conversa. E, portanto, tudo aquilo que diz respeito aos últimos dias, aos últimos momentos do Cristo, enquanto encarnado conosco, ganha uma força ainda maior. Não é à toa que João gasta muitos capítulos do seu Evangelho descrevendo esses instantes finais. Em um deles, João registra um diálogo fantástico de Jesus com Pilatos, no qual Pilatos, conforme a gente pôde ver na semana passada, não enxergava nenhum erro, nenhuma falha daquele homem. Pelo contrário, via nele uma grandeza ignorada e desconhecida. Sentia em seu coração que ele era justo, que ele era inocente, que não deveria ser condenado. Ainda assim, conforme a gente estudou, ele, por uma conveniência pessoal, permitiu que o mestre fosse condenado. Mas o que Pilatos escutou e o que chegou para toda a humanidade durante aquele breve diálogo foi algo grandioso e que é um ponto central, fundamental das lições de Jesus. Que ponto é esse? Meu reino não é deste mundo.
todos nós, meus irmãos, na qualidade de cristãos, sejamos nós espíritas, evangélicos, católicos, qualquer escola de fé cristã, precisa necessariamente compreender e ter pelo menos alguma noção da vida futura. Porque, do contrário, nós não vamos compreender o Evangelho de Jesus. Não vai fazer sentido. Por quê? Quantas promessas Jesus nos deixou, por exemplo, no Sermão das Bem-aventuranças, que não se concretizam nessa vida? Quantas e quantas pessoas que atravessam uma vida de sofrimento, de lutas, de dificuldades, que afirmam-se crentes, afirmam-se crédulas, fazem a sua profissão de fé em torno do Cristo, mas que não verão as bem-aventuranças que Jesus prometeu. E mais, quantas que, mesmo após a aceitação do Evangelho, o esforço em seguir e compreender, irão atravessar daquele ponto em diante as mais duras situações da vida, as situações mais difíceis, os sacrifícios mais extremos, conforme aconteceu, por exemplo, com os primeiros cristãos. O que motivava, meus irmãos, os cristãos dos 3 primeiros séculos do cristianismo a entregarem a própria vida, a perderem tudo, a serem açoitados, a serem humilhados, a serem levados vivos para serem trucidados por leões, queimados vivos, a verem filhos, ou esposo, ou marido, perdendo a própria vida? O que fazia com que essas pessoas agissem assim, com serenidade, sem revolta, sem queixa, com aceitação, se não a crença de uma vida futura? Se a vida fosse só essa vida atual, presente, nada disso faria sentido. E sempre um sentimento de revolta, de reclamação, de queixas, ou de profundo desprezo, tomaria conta do coração desses primeiros cristãos. Mas não. Todos eles, muitas vezes, seguiam cantando para o martírio. Não porque queriam perder a própria vida num ato de desprezo pela atual existência, não era isso. Mas por compreenderem que as circunstâncias eram tais que, se a fé que eles abraçavam lhes pediu o testemunho da própria vida, como aconteceu com Cristo, ou seja, se dar testemunho da verdade tivesse como preço dar a própria vida, eles assim fariam porque tinham a certeza íntima que a vida não acaba no túmulo. Sem essa certeza, o sacrifício não faz sentido. Sem essa certeza, as lições, as promessas do Cristo são incoerentes, não fecham, nós não conseguimos compreender. Não é à toa que Kardec coloca esse capítulo logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós não entendermos a vida em sua eternidade, e portanto a vida material como efêmera, transitória, precária, passageira, provisória, como um simples estágio de aprendizado da alma, aprendizado às vezes doloroso, difícil, complicado, nós não compreendemos as lições de Jesus, o Evangelho do Cristo, e portanto essa dúvida fará com que a gente então se entregue aos mais impressionantes ou chocantes absurdos ou disparates na vida atual. O próprio Kardec, comentando conosco no item 5 desse capítulo, diz assim, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Se eu tenho dúvida, bom, eu não sei o que tem depois. Eu não sei se é o nada, se eu vou continuar existindo, né? Se tem alguma coisa depois da morte, não tenho certeza. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu preciso aproveitar. E esse aproveitar a vida material, meus irmãos, inclui orgulho, egoísmo, desprezo do próximo. Inclui pensar em mim em primeiro lugar, interesse dos outros é por conta deles. Eu tenho que defender o meu, eu tenho que preocupar comigo, eu tenho que cuidar do meu bem-estar.
O que diz respeito aos outros é problema deles, né? Então, o que esse pensamento materialista, esse desconhecimento ou essa dúvida acerca da vida futura nos leva? A exaltação do egoísmo, a exaltação do orgulho, a exaltação da vaidade e, portanto, uma dissolução da vida social. A sociedade se dissolve, a sociedade tende a se dissolver, ou então nós vamos viver uma vida extremamente precária e infeliz. Porque a vida na qual prevalece o egoísmo é só a gente pensar dentro da família. Se dentro de casa cada um pensar só em si, o que vai ser? Né? Não, eu vou fazer o meu aqui, eu não estou nem aí, que isso aqui é obrigação dele. E se for assim no trabalho, e se for assim na sociedade, a gente vê, meus irmãos, o quê? O resultado é uma profunda degradação e dissolução, ou seja, desmonta tudo. Porque a vida humana é coletiva. A vida humana é uma engrenagem na qual nós dependemos vitalmente uns dos outros. Para a gente ter uma noção a respeito da transitoriedade da vida material, nós temos uma página de Emmanuel que tem esse título, Transitoriedade. Vamos ver. Fala-nos o Eclesiastes. Aliás, antes disso, Emmanuel começa citando uma carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 1, item 11, dizendo assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E aí Emmanuel começa a comentar assim: fala-nos o Eclesiastes. O Eclesiastes, meus irmãos, é um dos livros do Velho Testamento que tem por autor Salomão. E o que consta lá no Eclesiastes? Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Lá tem assim, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E é o que a gente observa tanto à medida que a gente vai pegando alguma experiência de vida e vamos observando as condutas de quem está à nossa volta, e infelizmente às vezes a nossa própria conduta, né? Quando a nossa vaidade é ferida, é tocada, as reações que a gente costuma ter, e as pessoas à nossa volta. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do Espírito. Então, meus irmãos, o que acontece conosco? A vida na matéria, muitas vezes, faz com que a gente se envolva nas ilusões. A ilusão da vaidade, a ilusão da permanência da matéria, o que não é real. Toda matéria, a ciência já nos fala, ela é de caráter essencialmente o quê? Precário e transitório. Toda matéria se desintegra. E da matéria desintegrada forma-se uma nova matéria. A própria natureza vai nos mostrar, por exemplo, que a água em estado líquido, de acordo com o sol e o calor, evapora, vai para o céu, como que desaparece, e depois se integra novamente para formar chuva e cai em forma líquida sobre a terra, mostrando para a gente como que a matéria é transitória, como que ela é precária em sua organização. E a ciência moderna hoje fala para a gente o quê? Matéria nada mais é que energia condensada. É um aglomerado de energia e que, portanto, se aglomera e desaglomera, forma-se e desforma-se. E então, Emmanuel continua dizendo: consultem a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos do triunfo? O que a história nos mostra, meus irmãos? Dos impérios, das civilizações grandiosas que vieram e que acabaram, que passaram. Se a gente pega, por exemplo, a título de curiosidade, as 7 maravilhas do mundo antigo. Eu me lembro antigamente, né, na escola primária a gente estudava um pouquinho sobre isso, tinha até um álbum de figurinha, eu lembro até hoje umas figurinhas que tinha, as maravilhas do mundo antigo. Tinha lá o Colosso de Rhodes, a estátua de Zeus,
o templo de Ártemis, o mausoléu de Helicarnasso, tinha também o farol de Alexandria, os jardins suspensos da Babilônia. Cadê eles? Viraram poeira, desapareceram. Sobrou um, que é a grande pirâmide de Gizé, no Egito, construída por faraó Quéops, e que está lá como uma evidência de um povo que veio e que foi embora também. Num estudo profundo sobre a migração dos espíritos pelos mundos habitados, o que é um outro capítulo do nosso estudo que nós vamos ver ainda esse mês. Há muitas moradas na casa de meu pai, está programado para esse mês. Então, meus irmãos, onde estão os triunfos? Onde estão os monumentos gregos, a grandeza de Roma, né, nas suas 7 colinas, nos palácios que tinha no Aventino, no Palatino, em tantos outros bairros, que a gente tem, por exemplo, nas descrições dos romances de Emmanuel? Tudo isso se foi, tudo isso passou. Tudo funcionou como roupa do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. E olha o que Emmanuel comenta. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Ou seja, tudo que a humanidade construiu e que já não existe mais foi instrumento de quê? De aprendizado para a alma, para o espírito. E isso ficou. O que o espírito aprendeu e desenvolveu em matéria de dedicação ao trabalho, disciplina, mesmo o desenvolvimento do intelecto, ficou como patrimônio do espírito e como patrimônio coletivo da humanidade, através aí da sucessiva evolução da arquitetura, da engenharia, da química, da física, das ciências em geral. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Aqueles que quiseram reter, guardar consigo e ter como posse sua, como propriedade sua, tudo aquilo que é material, o que trouxeram para si? A loucura da alma, o desequilíbrio da alma. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Um e outro, contudo, perecerão algum dia. Tudo passa, que é de material, é tudo precário, tudo se desfaz. Na esfera material, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. O que não passa é o Cristo e as leis divinas. Elas se mantêm como dele, permanecem, são as mesmas e continuarão sendo. Então, meus irmãos, vejam que interessante, nós precisamos ter muita consciência sobre a transitoriedade da matéria. A vida material faz com que a gente o tempo todo se afaste disso. Para os irmãos terem ideia, toda vez que a gente vai, por exemplo, a um velório de um conhecido, de um parente, é como se a gente fosse chamado para a realidade. É como se a gente indo ali falasse, aquela pessoa ali teve tanta coisa, e agora? Deixou tudo. E aquele ali que ficou enfermo durante tantos anos, deixou também o corpo enfermo para trás. Tudo ficou para trás no que diz respeito à matéria. E o que foi? O ser eterno. A alma, o princípio inteligente, individual, indivisível, criado por Deus, que é a grandiosidade do Espírito, que permanece, que segue adiante. Pois bem, meus amigos, essa grande verdade, Jesus então enunciou junto de Pilatos, numa assembleia. Foi ouvida por muitos. Muitos partilharam e escutaram essa verdade. Entretanto, Pilatos não compreendeu. Ao ponto dele virar e perguntar para Jesus o seguinte: que é a verdade? Jesus não respondeu. Por quê?
Muitas vezes a verdade não é compreensível. Muitas vezes a verdade apresenta-se de maneira a não ser compreendida por quem nos questiona a respeito. A evidência estava ali, no próprio relato do Cristo. E aí, meus irmãos, vejam que interessante, a respeito desse ponto, já caminhando aqui para o fechamento da nossa participação, nós vamos ver que a questão da verdade em matéria de doutrina espírita, nós já fomos muito bem esclarecidos a respeito. Primeiro, o que a gente tem compreendido com o tempo? Que a verdade total é como se fosse uma luz de tamanha magnitude, de tamanha intensidade, que se nós nos deparássemos com ela, o que aconteceria conosco? Nós ficaríamos deslumbrados ou cegos. Não teríamos capacidade de compreender. Quais parcelas da verdade a gente compreende? Depende. Depende do quê? Do nosso grau evolutivo. Quanto mais nós ascendemos na montanha do crescimento e da evolução espiritual, mais eu me aproximo da verdade. De maneira muito semelhante ao que acontece na vida física. Se a gente pegar uma montanha muito elevada, quanto mais eu subo nela, eu não me aproximo mais e mais do sol. Por que tantas vezes muitas igrejas ao redor do mundo e templos religiosos foram construídos nas mais altas colinas, nas mais altas montanhas? É como se fosse uma busca da verdade, da luz, né? É procurando a maior proximidade possível do céu e do esplendor da luz. Entretanto, nós temos aprendido que até mesmo a verdade deve ser manipulada com cautela, trazendo as parcelas que aquele que nos escuta é capaz de compreender. E isso é o que a doutrina tem feito conosco, nos revelando parcelas cada vez maiores da verdade, porque nós hoje, de maneira coletiva, conseguimos compreender mais, e individualmente cada um de nós compreende num grau diferente. Nós todos hoje estamos aqui, por exemplo, nesse estudo, nessa assembleia. Só que o grau de compreensão e de assimilação de cada um de nós, ainda assim é diferente. O que a gente vai entender, o que a gente vai refletir, o que a gente vai introduzir e o que vai refletir na nossa vida daqui por diante. Pois bem, vamos ver aqui agora uma página no livro Jesus no Lar que se intitula A Visita da Verdade. Nós vamos ver como que é interessante. Certa feita, disse Jesus que só a verdade fará livre o homem. Vocês, meus irmãos, nós devemos nos lembrar lá do Evangelho de João, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi um enunciado de Cristo. E talvez, porque não lhe pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa. Então vejam só, Pedro, discípulo, um dos que mais convivia com Jesus, até porque muitas vezes Jesus ficava na casa dele em Cafarnaum. Pedro, sem compreender essa afirmativa do Cristo, resolveu perguntar para o mestre, em particular, o seguinte: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu. Vejam, meus irmãos, a dificuldade que o Cristo deve ter tido para poder dar um conceito da verdade para Pedro, né? Mas mesmo assim ele virou para Pedro e falou: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Para os irmãos terem ideia, tem um episódio do Chico muito interessante, que certa feita o Chico foi levado para uma viagem estelar. Não sei se vocês já ouviram esse episódio. E ele, enquanto espírito, foi viajando pelo espaço, saiu do sistema solar, passou por constelações próximas. Numa certa altura, enfim, foi viajando pelo espaço numa velocidade indescritível, percorrendo maravilhas e belezas que a linguagem humana é incapaz de exprimir.
até o ponto em que ele virou para o guia que o dirigia por essa viagem maravilhosa pelo espaço, quase que um episódio ali de ficção científica, e falou o seguinte: eu estou com saudade de casa, me leva de volta para casa para me tomar um cafezinho, né? Então é o seguinte, a grandeza do Pai, da criação divina, a sublimidade de Deus, nós hoje conseguimos ter um pouquinho mais da ideia, mas nós ainda estamos muito longe de entender. É o que Jesus começa a dizer a Pedro. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou. Então Jesus resolveu contar uma história para Pedro, para poder tornar mais compreensível o que ele afirmava. E disse o seguinte: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Então havia um homem que habitava uma caverna muito escura e que ali ele vivia pedindo a ajuda de Deus, o amparo divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira sentisse o melhor de todos. Então ele falava que ele era muito infeliz, embora ele achasse que ele fosse a melhor das criaturas humanas. Reclamava contra o ambiente fétido, ou seja, um mau cheiro terrível que havia naquele ambiente onde ele se achava. O ar carregado sufocava. Dizia ele em gritos comoventes. Pediu uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se forte, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Por que ele vivia naquela caverna, em total escuridão? Chorava, gritava, não escondendo suas aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando então Deus que aquele filho formulava pedidos incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Então pediu que a fé fosse lá visitar, amparar, socorrer aquele homem. A sublime virtude o estimulou a confiar no futuro e a continuar em orações. O infeliz consolou-se de alguma maneira, mas daí a pouco tempo voltou a reclamar. Queria fugir, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe então a esperança. A emissária divina afagou-lhe a fronte, ou seja, chegou lá, fazendo um cafuné, um carinho nele, e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, pediu-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas passadas algumas horas, voltou a reclamar. Não podia respirar, reclamava ele. Conduído, Deus então determinou que a caridade então o visitasse. A nova mensageira acariciou, alimentou, ou seja, fez carinho nele, levou comida, levou sustento para ele, endereçando-lhe palavras de carinho como se fosse uma abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, Deus então enviou-lhe a verdade. Agora nós vamos ver aqui como é que vai ser diferente. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir, como é que a verdade chegou lá? Na forma de uma grande luz. O infeliz então viu-se como era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas abertas, da cabeça aos pés. E agora percebi espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. As suas próprias feridas, generalizadas pelo corpo, é que geravam aquele ar fétido, aquele ar insuportável de podridão. O pobre tremeu, cambaleante.
e notando que a verdade serena lhe abriu a porta da libertação, então aquela luz, o que ela fez? Ela mostrou a saída. Está aqui, ó, o caminho é esse, para você sair da caverna. E mais, estou te mostrando como você é, para você o quê? Se começar agora o seu trabalho de cura, o trabalho de autocuidado. A verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sentiu vergonha de si mesmo. Aquilo ali foi um golpe muito profundo, o quê? Na sua vaidade pessoal. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu apavorado, em busca de uma caverna mais profunda, onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. Jesus fez longa pausa e concluiu: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos de Deus e gritam fortemente, implorando a ajuda do Pai. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritados e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Então vejam, meus irmãos, a visita da verdade, nem todos estão preparados para ela. A visita da verdade é um desafio para todos nós. Pilatos não estava preparado. Tanto é que, ao defrontar-se com a verdade que o Cristo trazia e expressava, ele então escondeu-se, horrorizou-se de sua própria fraqueza, de sua própria inferioridade e buscou, num ato de egoísmo, permitir a condenação do Cristo. É como se ele fosse o aprendiz dessa história a procurar uma caverna mais profunda para se esconder de si mesmo. E é por isso que a verdade nos chega o quê? Por etapas. Nosso Pai não quer que a gente se afunde mais na caverna da ilusão, na caverna da mentira. Pelo contrário. Aos poucos a gente vai se deparando com a verdade, especialmente hoje em dia por meio da doutrina. Nós vamos nos conhecendo um pouco mais, pouco a pouco, para quê? Para tal como para a gente fazer o que aquele morador da caverna deveria ter feito, para a gente começar a curar as feridas, para a gente começar a lavar as feridas, para a gente começar a cicatrizá-las, para a gente ter o caminho de saída da caverna, e para que a gente combata a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, percebamos o quanto a gente ainda é enfermo, mas que isso não faz de nós menos amados ou menos queridos de nosso Pai Celestial. Pelo contrário, quem manda a verdade é Ele. E manda a verdade para nos ajudar, não é para nos humilhar e nem nos rebaixar. Portanto, meus irmãos, vejamos que a grande verdade que o Cristo revelou naquela oportunidade e que a gente jamais deve deixar de cogitar ou nos esquecer é de que nós temos a eternidade pela frente. Estamos aqui de passagem. Tudo é muito breve, tudo é muito rápido. E a verdadeira vida é aquela para a qual nós devemos nos preparar, que é a vida do Espírito. A vida passa num sopro, numa rapidez impressionante. Nos preparemos para a grande viagem, porque a gente não sabe, né? O dia em que ela vai bater na nossa porta. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da lição da noite, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Paulo de Tarso que nos faça a prece.
Pai amado Mestre, neste momento agradecemos as bênçãos dos ensinamentos aqui proferidos pelos nossos irmãos, ensinamentos tão importantes do vosso Evangelho, que deixaste para nós e que nos ensinaste através dos inúmeros exemplos de amor, de bondade, de justiça e de caridade, através da sua vida aqui entre nós. O ser mais perfeito que pisou na terra, o guia e o modelo da humanidade a ser seguido por nós. Mesmo assim ainda, criaturas errantes e necessitadas do Espírito, como mesmo ele disse, eu não vim para os sãos, e sim para os doentes da alma. Mas como nós estamos tendo a bênção e a oportunidade de ouvir e de aprender estes ensinamentos, já estamos dando um passo importante para que, ao interiorizar esses ensinamentos, coloquemos em prática no nosso dia a dia. E por isso pedimos a vós, Senhor, que nos ampare, que nos abençoe, que nos dê bom ânimo e forças para enfrentar as montanhas que são as dificuldades, os problemas, as enfermidades, que todos nós, às vezes, somos surpreendidos na nossa caminhada aqui na terra. E Deus é justo, e como o Senhor nos disse, e naquela passagem com o apóstolo Simão Pedro, que enquanto houvesse um chamado de dor, de pedir a sua presença, vós estará sempre presente, nos amparando e nos ajudando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações. Nos livra-nos de todos os males, porque teu poder e a tua glória para todo sempre, que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião evangélica da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos foram receber o passo, pedimos que formem aquilo.